qual o tipo de pecado que Deus não aprova na mente evangélica, na mente de crente, da religiosa? Aborto, adultério, o assassinato e muitos outros tipos de coisas. Só que aí quando eu vou ler as escrituras, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, Deus está apoiando, Deus está a favor de aborto, do adultério e muitas outras coisas. Sabe por quê? Eu vou ler aqui 2 Samuel 12, no versículo, Deus apoiando aqui o adultério. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que eu nunca vi isso, o cara mata, rouba, prostitui, assassino, e ainda Deus aprova como segundo o coração dele. Eu que não quero ser um homem segundo o coração desse Deus de Israel, tá maluco? Ó. Assim diz o Senhor, quando ele falou que quando Davi praticou o adultério, o que ele falou? Davi, eu vou pegar as suas mulheres, só porque você fez isso, e vou dar suas mulheres para outros homens se deitar com ela na sua vista, diante dos seus olhos. Deus ia fazer isso, e agora? Antes de Deus ali perdoar os pecados e ficar por ali, falar não pratica mais isso, Deus aumentou mais o trabalho ali, as coisas ficou mais malucas. Vou pegar as suas mulheres e dar para outros homens deitar com ela na sua vista. Olha só que loucura. Você vai ver isso aí em 2 Samuel 12, no versículo 11 em diante. Tá certo? Beleza, agora o aborto. Deus é a favor também. Porque quando esses dois ali tinham praticado o adultério, Davi e Betseba, o que ele fez? Eu vou perdoar o pecado. Olha só, ainda perdoou o pecado dos dois e falou: agora o filho de vocês eu vou matar. E ainda nem tinha gerado, o bebê estava começando a gerar, a criança, tá certo? Ali, e Deus já tinha prometido o bebê à morte. E aí, o que você acha? E também em Isaías, olha só, em Isaías também, o que Deus falou? O que Deus fez? Em Isaías 13, no versículo 18, não terá compaixão dos bebês. Ele manda matar os bebês. Em Mateus também, 2, no versículo 16, o Herodes manda matar por aprovação de Deus. No versículo 16, Mateus 2, no versículo 16, de 2 anos para baixo. Como que Deus maluco é esse? Que céu doido é esse que vocês estão querendo ir, meus irmãos, minhas irmãs? Pega aí sua Bíblia, abre aí nisso que eu já falei aqui, nesses textos, e começa a ler, começa a meditar, começa a pensar que Deus maluco que vocês estão servindo. Então tá, então ele, como é que ele é contra, ele não aprova esse tipo de coisa, vocês vão batizar para ele perdoar o que de vocês? Porque o pecado ele aprova, tá certo? Assim como o homem segundo o coração de Deus pegou a mulher do cara, matou o próprio homem, o marido dela, para ficar com ela, e aí Deus viu aquela loucura toda e falou: não, vou pegar agora as suas mulheres e dar para outros homens deitar. Eu já disse, 2 Samuel, no versículo 11 diante, você vai ver isso. 2 Samuel 12, no versículo 11 diante. Então assim, antes de Deus apaziguar o pecado ali, para parar por ali, não, vai pegar a mulher do cara, as mulheres do cara, e dar para outros homens deitar na vista dele ainda. E depois disso, pegar o bebê e matar. Cara, que loucura é essa? E Deus é contra o aborto? Que é isso? E muito ali falando em Isaías 13, no versículo 18 em diante, você vai ver ele mandando não ter compaixão dos bebês recém-nascidos e matar todos. E como já disse também, o mandamento de Deus, Mateus 5, no versículo 27 e 28, você vai ver, e também Êxodo, no versículo ali, no texto 20, você vai conseguir ver também. O mandamento de Deus não é adulterar, não matar e não roubar e não adulterar. Ele mesmo aprova o adultério e também o aborto e muitos outros tipos de pecado que aqui nem vou falar, que a Bíblia é louca. Gente, preste bem atenção nesse Deus de Israel, nesse Deus louco que vocês aprovam, tá certo? Que perdoa pecado de cara, que tá certo? E mata seu filho, que não tem nada a ver, que nem começou o futuro, como fez com Davi e Betseba, entendeu? Perdoou os pecados de adultério e ainda aprovou a morte de Urias, ainda matou o seu bebê de Davi, Betseba, cara. Presta atenção, que loucura. Vocês vão batizar para ir para um céu louco desse? Vamos lá, compartilhe e fica aqui meu abraço.